Olá, começa agora mais um programa Destaques. E os Correios lançaram uma pré-seleção para companhias e especialistas em inteligência artificial e blockchain que se interessem em apresentar soluções para a gestão e operações da empresa. A licitação foi publicada na última sexta-feira, dia 7, no Diário Oficial da União. E mais detalhes sobre essa seleção você confere no nosso portal www.otimista.com.br e lembrando também nas nossas redes sociais. Se quem tem ou deseja montar um negócio precisa ficar atento a muitas dicas que podem otimizar os recursos, evitar problemas e garantir também um bom relacionamento com os clientes. Denis Barbosa tem os detalhes. Há um ano surgiu a ideia de investir nesse espaço e Lívia e a sócia partiram para o processo de empreender. Por aqui, delícias inspiradas em receitas francesas são a grande atração. O ambiente acolhedor e cheio de detalhes e sabores abriu há 4 meses no bairro Aldeota. Nas etapas que passaram até a inauguração, as sócias contaram com o acompanhamento de uma consultoria, o que facilitou a caminhada. Não é uma trajetória simples, é uma trajetória que envolve múltiplos caminhos, múltiplas escolhas, e para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou, como a gente chegou, a gente precisou contar com a ajuda de um consultor de negócios que nos auxiliou desde o início, desde o momento em que a gente estava fazendo o projeto arquitetônico da loja, até a parte final de abrirmos na inauguração, e principalmente depois que a loja abriu, de termos ele analisando nossa experiência do cliente no nosso local, na nossa loja, e trazendo para a gente perspectivas de melhoria, de aprendizado, de experiências, que a gente podia trazer o cliente para que ele se encantasse na loja com a Du. Começou a gente pensando no nosso conceito, como é que a loja, cada cantinho da loja podia trazer uma experiência mais confortável, mais aconchegante, que o cliente entrasse na loja, sentisse que estava entrando em Paris, para que a gente trouxesse traços parisienses para a loja e pensasse em toda a experiência, desde o projeto arquitetônico de toda a obra e o consumo do produto. Mesmo com pouco tempo, o empreendimento tem atendido às expectativas e parte desse resultado, segundo a empreendedora, se deve também ao bom direcionamento dado quanto aos canais digitais de relacionamento com o público. Seguimos todas as dicas, estamos aí ainda em fase de implementações de outras soluções que ele traz para a gente o tempo inteiro, as inovações, as novas possibilidades de mercado, de mídia. Então, estamos seguindo e ainda em construção. A gente sempre tem onde crescer, onde melhorar. Então, cada dica, cada aprendizado tem sido muito valioso para a gente ao longo da nossa trajetória. A gente tem recebido um retorno muito positivo. As pessoas gostam do local, acham que o local remete, sim, a traços parisienses, que era uma das nossas grandes intenções, que o produto é diferenciado, que realmente não se encontra um produto com essa qualidade, com o nosso conceito em Fortaleza, sendo um produto realmente único e que ninguém provou nada igual. Estão sendo bem atendidos, estão gostando do local, estão gostando do produto. Hoje a gente já vê muitos clientes retornando, a gente já conhece clientes pelo nome, a gente já sabe exatamente o que eles gostam de consumir, então já temos criado aí uma fidelização da nossa clientela. O especialista em experiência do consumidor, Bosco Nunes, lembra que há mais pontos importantes para o sucesso dos empreendedores, como aliar as ferramentas digitais à qualidade nos produtos e ambientes para tornar a experiência do cliente positiva. Essa aliança, que a gente chama hoje de Phygital, que é justamente a integração desses canais, os digitais e os offline, digamos assim. Então, a gente está numa era que é o Omnichannel, ou seja, uma multiplicidade de canais que precisam ser integrados para que a experiência final do consumidor ela seja agradável e sem fricção, que é esse o próprio conceito da omnicanalidade, ou seja, uma empresa ela tem que buscar estar nos diversos pontos de contato que são utilizados pelo cliente, proporcionando uma boa experiência para que ele venha à loja, para que ele consuma o produto ou mesmo compre no ambiente digital. Essa experiência ela pode ser 100% digital, ela pode ser física ou ela pode ser de fato integrada. Mas o importante é que eu perceba esses diferentes pontos de contato e crie uma estratégia específica para cada um deles de acordo com o momento que ele aparece na jornada do consumidor, que é outro conceito muito importante da gente observar quando a gente fala da experiência do consumidor. Essa experiência é impactada justamente por essas etapas que o consumidor vai vivenciando.
no momento de consumo. Então, eu tenho que saber como essa etapa acontece e em quais canais essa jornada acontece, senão eu vou correr o risco de falhar em alguma delas ou não conseguir realmente atender aquelas expectativas. Isso importa para a empresa realmente trabalhar e buscar atender nessa questão de gerar uma boa experiência para o consumidor. E quando eu falo da experiência para o consumidor, boa, né, gerar essa boa experiência, não estou falando da experiência mais incrível do consumidor, aquela não necessariamente tem que ser inesquecível, mas ela tem que ser a mais adaptada. Ou seja, eu tenho que ver a realidade da empresa, o que aquela empresa consegue ofertar e o que o consumidor vai priorizar. Nem sempre eu vou experienciar uma jornada 100% perfeita, mas que quando aconteça uma intercorrência, a empresa também saiba como lidar e tratar aquilo ali que pode estar acontecendo. Independente do negócio, a dica é estudar o mercado e os clientes, além de saber onde fazer os devidos investimentos na boa propaganda. Independente de qual área a gente está falando de experiência do consumidor, mas na verdade eu até gosto de tratar de outra maneira, a experiência do ser humano no momento de consumo. É esse o grande conceito. Então a gente está falando de pessoas. Se eu não paro para entender, né, qualquer tipo de empresa não parar para entender qual é o contexto desse ser humano, ela não vai criar uma boa experiência de consumo. Então, todas as áreas, seja serviço, seja varejo, seja indústria, a gente tem que observar isso para poder montar uma estratégia específica. Tem até um caso de uma indústria que ela estava fazendo, uma indústria fazendo todo o tráfego, R$30 mil por mês só em patrocinado, todo dentro da plataforma Meta, né, e não tinha uma conversão muito adequada. Quando a gente montou uma estratégia de conseguir deslocar R$2 mil desses 30 mil para a plataforma do Google, a gente deu um alavanca de R$427 mil em vendas dentro de 37 dias, mais ou menos, só proveniente desses R$2 mil. Por quê? Justamente entender o consumidor. O consumidor atacadista, ele busca prioritariamente no Google e não dentro da Meta. Ele até pode ver alguma coisa no Meta, vai servir como sustentação de marca, mas na minha jornada de compra venda lingerie no atacado, melhores marcas para lingerie no atacado. Então, percebendo isso, que é o perfil e a jornada daquele consumidor, a gente conseguiu montar uma estratégia ali e realmente vinha um lead, como a gente chama, né, mais qualificado, ou seja, uma pessoa que estava dentro da jornada de compra no ponto de comprar, que é outro ponto importante para as empresas perceberem. Quando eu estou falando da experiência do ser humano na jornada de compra, né, no momento de compra, é justamente entender se o cliente está dentro do momento de compra ou não. Porque muitas vezes eu vou impactar ele fora desse momento, então o esforço precisa ser maior e ser um esforço diferente. Né? Muitas vezes o que a gente chama até de inbound marketing surge até para suprir isso. Nem sempre ele está no momento de compra, mas eu posso conversar com ele para que ele entre naquele momento. Mas tenho que entender que aí a jornada fica mais longa. Muita empresa não percebe isso, trabalha um tráfego ou, enfim, uma comunicação no Instagram que é de inbound e quer o resultado rápido, mas não vai ser. Quem trabalha com o público não pode esquecer. Mesmo utilizando ferramentas de otimização de tempo e recursos, o lado humano nesse relacionamento não pode ficar de lado. As etapas da jornada de compra, né, elas têm algumas classificações, depende do autor. Eu tenho uma metodologia que eu trabalho em 4 etapas, que é o atrair, converter, fechar e encantar. Né? Então, eu vejo desde aquele momento em que o cliente talvez nem esteja percebendo que tem a necessidade daquele produto, uma etapa de atração, atrair o cliente para ver, para visualizar a empresa. A etapa de conversão, ou seja, eu vou fazer com que ele, que percebeu, comece a entrar em contato, realmente cogitar aquela empresa. Fechamento, que é efetivar a venda de fato, e encantamento, né, que eu gosto de sempre dizer que ele é um reinício. Ou seja, isso é um ciclo que vai acontecendo em que o encantar, que é o pós-venda, né, eu vou fazer com que aquele meu cliente ele tenha 2 comportamentos. 1, ele indique a minha empresa e 2, ele também queira consumir mais, queira retornar a consumir na empresa. E aí tem várias estratégias que a gente pode utilizar para isso, desde programas de cashback, programas de afetividades, o remarketing, né, que muitas vezes a gente esquece de fazer o remarketing, acho que porque o cliente vê, ele já conhece a nossa empresa, ele vai vir, né, então eu crio programas de afetividade, mas eu esqueço do remarketing, eu deixo ele ser impactado como se fosse um cliente normal ainda na etapa de atração, isso não é adequado. Né? Então, quando eu faço um tráfego para o cliente que já visitou a minha loja física, e esse tráfego eu tenho um criativo que já conversa, e aí, você já veio e já gostou, está esperando o quê para retornar? Então, eu já deixo aquele cliente muito mais engatilhado. E aí, você provou o quê? E agora, da próxima vez que for, vai experimentar o quê? Né? Então, dependendo do tipo de empresa, do tipo de serviço, esse remarketing ele pode ser extremamente efetivo também. O recurso mais valioso que se tem é o tempo.
tanto o tempo da empresa quanto o tempo do cliente. Né? E aí a gente vem nesse processo de humanização. A gente fala muito, quando a gente tem consultoria hoje, eu falo da experiência do consumidor, a gente tem que falar em transformação digital, a gente tem que falar em canais, ferramentas digitais que vão realmente ajudar a ter essa maior experiência. Tem o protagonismo do digital, mas dentro de um processo de humanização do atendimento. Então, se a gente olha tendências NRF, por exemplo, uma das maiores feiras de varejo do mundo, que trata as tendências para o varejo, tanto no ano passado quanto nesse ano, apontou o processo de humanização como um processo de diferencial. E muitas vezes uma tecnologia ou outra não funciona, não emplaca, porque distancia, tira esse processo de humanização que o cliente ainda hoje precisa. Então, eu utilizo a tecnologia para quê? Para gerar uma experiência humanizada para o meu cliente. Muitas vezes um chatbot consegue fazer isso melhor do que a atendente que está de cara feia, de cara fechada. E é só por isso que eu prefiro uma tecnologia. Mas quando eu consigo uma tecnologia que sozinha ou junto ao ser humano promova essa humanização, aí eu consigo um resultado bem melhor, bem mais afetivo. Porque ninguém é melhor do que um humano que sabe utilizar bem a tecnologia. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 13 horas, o segundo seminário estadual da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, com o tema Conquistas e Desafios no Fortalecimento da Representatividade Feminina. O evento faz parte das comemorações da Assembleia Legislativa pelo Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no último sábado, dia 8. E mais detalhes sobre essa programação você confere no nosso portal www.otimista.com.br e lembrando também nas nossas redes sociais. Mudando um pouco de assunto agora, o governador Eumano de Freitas anunciou medidas para combater a violência de grupos criminosos contra provedores de internet aqui no estado do Ceará. Nos últimos dias temos acompanhado, temos feito investigações daquilo que tem ocorrido contra alguns provedores e usuários de internet no estado do Ceará. Estamos, em virtude da situação, tomando a decisão de criar um grupo especial de investigação para tomar medidas concretas e podem ter certeza que nessa investigação nós vamos prender cada um desses criminosos e vão responder na justiça pelos crimes praticados. É dessa maneira, com ação articulada, com ação firme, que nós vamos vencer o crime no estado do Ceará. E nós, dessa maneira, vamos, a partir de agora, reforçar ainda mais as ações que estão sendo realizadas de investigação e de ação da polícias e buscando cada vez mais apresentar à justiça para que esses criminosos respondam pelo crime que praticam. E a chamada mídia para quem está fora de casa está presente na nossa vida faz muito tempo. São outdoors, telas em alta definição e outros produtos que fazem parte de um cenário de uma grande cidade. Esse é o mercado em expansão que vem movimentando muito dinheiro. Eles estão em todos os lugares da cidade, seja a moda mais tradicional, que continua relevante, ou de maneira mais moderna, e esses são canais muito importantes para quem deseja anunciar. A mídia Out of Home movimentou no ano passado cerca de 3 bilhões de reais no Brasil, segundo dados da Cantar Ibope. Os dados revelam que esse é o segundo maior canal de mídia do país, perdendo apenas para a internet. Renan Carvalho está nessa área há 25 anos e vê o mercado em crescimento. A gente tem também um setor como o nosso, né, que vem fazendo também muito barulho, que é o setor digital, né, da internet, mas o OH, no setor que a gente faz parte, vem crescendo e tomando uma proporção maior no Brasil. A empresa do segmento de mídia exterior está em todo o Ceará e oferece desde o outdoor padrão até produtos mais modernos. Renan lembra que o mercado pede soluções integradas, como aliar a mídia externa com redes sociais. Quando há uma campanha, ele tem que fazer esse omnichannel, né? Ele tem que pegar todos os tipos de produto para ser bem assertivo e conseguir impactar o consumidor em vários canais. Ele e o sócio Neto Mulato defendem a qualificação ainda maior desse segmento aqui no Ceará. Os dois participaram de uma feira na China que reuniu produtos e tecnologias do setor. Quem já se surpreende com as telas enquanto está no trânsito de Fortaleza, por exemplo, deve ser impactado com ainda mais novidades. A gente viu a oportunidade de um crescimento de mercado,
A gente viu também que o mercado ele está exigindo cada vez mais de nós, né? Então a gente foi ver a qualidade, porque tem vários fatores se a gente for separar, né? A exigência do mercado, né? Painéis melhores, menos poluentes, que emita luz de uma forma que a gente possa regular para o conforto do cliente, para o conforto dos pedestres, dos motoristas, né? Também pelo lado, a gente está falando do lado do público, e para o lado do anunciante, né? Saber também se ele é interativo, se ele faz algum tipo de interação com o público, com o próprio produto. Por exemplo, a gente recebe, às vezes, uma demanda que, se tiver 30 graus, pode aparecer esse produto, se tiver abaixo de 30, pode aparecer esse, entendeu? No começo do mês um, começo do outro, né? Tal hora passa esse público X, tal hora para esse público Y. Então, assim, a gente foi ver todas as tecnologias, não só do equipamento físico, mas da questão de software, né, dos aplicativos e tudo, né, para que nós podemos estar dando suporte ao público, né, e todos os requisitos que eles almejam estar, porque as campanhas hoje estão vindo cada vez mais dinâmicas, né, tipo, fazer todo aquele grande filtro, né, que todo publicitário gosta de fazer, o 180, o 360, né, que ele pega e vai, eu quero estar no fixo, que pode ser no outdoor, no frontlight que nós temos, mas ele quer estar na TV, quer estar no Instagram, quer estar nas redes sociais, quer estar nos nossos painéis de LED também, né, e fazer todo esse conglomerado que eles se comuniquem da forma mais simples e que o público, né, seja alcançado da forma mais leve, né, mais fluida também, para que ele não pense muito, para que haja conversão, para que haja entendimento, para que haja comunicação. E agora o intervalo, a gente volta em instantes, não sai daí não. E a Receita Federal lançou o aplicativo App MEI, que oferece de forma gratuita diversos serviços para quem é microempreendedor individual. Entre esses serviços disponíveis estão a consulta de pendências junto ao órgão e a emissão do DAS. A matéria completa com todos os detalhes você confere, já sabe, no nosso portal www.otimista.com.br e lembrando aqui novamente, acessa lá as nossas redes digitais, redes sociais. Foi inaugurado no Hospital Infantil Albert Sabin um espaço voltado para acolhimento de pessoas e crianças autistas, no caso. A inauguração contou com a presença do governador Eumano de Freitas. O espaço de acolhimento a crianças autistas funciona dentro do Hospital Infantil Albert Sabin e tem como objetivo ser um espaço de espera para as crianças que estão em atendimento, ou seja, ambulatorial ou de emergência. A inauguração contou com as presenças do governador do Ceará, Eumano de Freitas, e profissionais de saúde que atuam no hospital. O Albert Sabin tem uma missão muito grande, que é a missão maior de cuidar de todas as crianças e adolescentes de todo o estado do Ceará, e recebemos crianças também do norte, do todo o nordeste. E esse momento que a gente hoje aqui inaugura é para nós de grande satisfação, motivo de muito orgulho, de continuar dentro dessa missão, dentro do nosso propósito, da nossa visão, está dando às crianças um melhor acolhimento e fazendo com que elas se sintam, como bem disse o coral, que cantou tão lindamente para a gente, ninguém é igual a ninguém. Então a gente realmente tem que acolher com muito amor e carinho e fazer com que elas se sintam de forma confortáveis e prazerosas no seu atendimento, no dia a dia deste hospital. O local é adaptado para crianças autistas ou com demais atrasos no neurodesenvolvimento e irá acolher os pacientes antes das consultas e atendimentos em qualquer especialidade. O espaço para o atendimento para os autistas é muito importante para o desenvolvimento, né, para a capacitação deles, para a independência deles. Então, meu filho, ele se desenvolveu muito, ele é atendido desde os 3 anos, então ele aprendeu a falar, a olhar, a se expressar. Então, todo esse atendimento com as terapias é muito importante para a criança, para o desenvolvimento da criança. Eu, por experiência própria, com meu filho, eu aconselho as mães, sim, sempre estar acompanhando as crianças na terapia, sempre estar procurando um espaço para poder ajudar os seus filhos. Ao todo, são cerca de 120 crianças autistas em atendimento por dia, sendo 60 pela manhã e 60 à tarde.
Segundo o governador Eumano de Freitas, o espaço se soma ao modelo de acolhimento e capacitação profissional que já são destaques no Hospital Infantil Albert Sabin. Eu fiz questão de visitar hoje porque eu acho tão importante a sensibilidade aqui da direção do Albert Sabin, a doutora Fábia, todos que fazem o Albert Sabin, de ter uma preocupação de ter um espaço adequado para a criança autista, para que ela seja recebida, levando em consideração a especificidade que a criança autista tem. A informação de que aqui nós recebemos 60 crianças pela manhã, 60 à tarde, e elas vão ser mais bem recebidas com esse carinho, essa atenção e essa sensibilidade dos profissionais que fazem o Albert Sabin. Então, para mim, é um motivo de muita alegria e muito orgulho de saber que aqui nesse hospital tem isso que eu considero mais importante, a humanização, o carinho, o amor ao povo cearense, às nossas crianças, para serem recebidos, além da qualificação técnica e profissional, que é absolutamente referência, pode ser que o país mantém-se esse carinho e esse amor pelas nossas crianças. E isso está demonstrado em um espaço adequado para receber crianças autistas aqui nesse hospital. Então, eu tive muita alegria e muito orgulho e parabenizar a direção do Albert Sabin por essa iniciativa. O Albert Sabin é uma grande referência para o povo cearense e, merecidamente, com muita gratidão do nosso povo, por tudo que faz pela nossa infância. E eu tenho absoluta convicção de que aqui o que nós temos é uma excelência de profissionais, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista de atendimento das pessoas, seja do ponto de vista de buscar soluções técnicas para a solução dos problemas que as crianças aqui apresentam. E eu acho que isso significa muito para o povo cearense, porque quem cuida das crianças, cuida do segmento mais frágil da nossa sociedade. Eu sempre digo que quando nós cuidamos bem das crianças, cuidamos bem dos idosos, nós caminhamos bem para cuidar bem de todo mundo, que são os dois lados mais frágeis que nós temos na humanidade. Então é muito importante nós termos essa atenção e o Albert Sabin é para nós essa referência. Vamos continuar investindo para que a gente possa aqui cada vez mais ter um trabalho ainda com maior qualidade para o povo cearense. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.